durante esses 3 dias, era afastamento para a presença de Deus descer. Então separou este povo por 3 dias, e a Bíblia nos diz que Samuel, ao entrar, viu Eliadá, e quando ele entrou na casa de Jessé, foi se enganando. Depois dos 3 dias, mesmo sendo homem de Deus, mesmo tendo orado, mesmo tendo buscado, se enganou. É normal, olhou para a aparência, e quando viu aquela formosura, aquele homem bonito, aí disse: certamente é esse aí que Deus vai fazer reinar sobre Israel. Aí a Bíblia nos diz que Deus bradou dos altos céus, e você vai encontrar um texto aqui que Deus fala mesmo para Samuel, Salmo 89, versículo 19 ao versículo 21, vai dizer que o próprio Deus diz: Samuel, não atente para a sua aparência, nem atente para a sua formosura, Samuel. O homem vê o que está fora, Samuel, mas eu, Samuel, eu contemplo o que está dentro, Samuel. Se fosse nesta noite para estar no culto, se fosse por presença e aparência, a minha pessoa não estava aqui. Se fosse por boniteza, não tão pouco eu estava aqui. Mas deixa eu te dizer nesta noite, a escolha de Deus não é a sua escolha, a escolha de Deus não é a minha escolha. Deus te escolheu para coisa grande. Aí você me diz: mas não tenho capacidade, não tenho virtude. Ei, o Espírito de Deus é quem te capacita, o Espírito de Deus é quem tem este. Quem crê que o Espírito do Senhor está sobre este santo? Aleluia! Deus é quem capacita. Aí Samuel sai de ação. Aí no Salmo 89, no verso 20, vai dizer: Samuel, eu escolhi e achei, eu procurei e achei a Davi, o meu servo. Este daí me provém um rei. E tem mais uma coisa, Samuel: a minha mão não se apartará dele, e os seus inimigos serão os meus inimigos. Olha o que Deus está falando: os inimigos de Davi serão os meus inimigos, e a minha mão será sobre a vida dele. Eu a ungi e eu escolhi. Dá uma olhada para seu irmão e diz assim: é isto aí que tem na sua vida. Dá para outra, olha para ele e diz assim: a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. Fala para ele: diz, Deus te escolheu e Deus cuida da sua vida. Lá vai Samuel, aí passa Eliabe, e foi passando de um por um, em nada de se concretizar. Passou os 7, o texto vai dizer, passou os 7 filhos. Aí sim, era 7 filhos? Não, era 8, mas passou os 7. Quando passou os 7, aí Deus, Samuel parou, olhou assim, Deus sem confirmar nada, e Deus em silêncio. Tem momentos que Deus se faz silêncio em nossa vida. Aí você diz para Deus: mas por que silêncio, Senhor? Porque não chega a resposta. Calma, a resposta vai chegar na sua vida. Existe um momento determinado abaixo do céu para todas as coisas. Vai acontecer um milagre sobre a sua vida. Vai acontecer, é o texto que diz: passa os 7 filhos. Quando vem agora, Samuel diz assim: passou todos os teus filhos? Aí se ele dá uma olhada e diz: olha, Samuel, passou os 7 que está aqui, mas só tem esse. Ele disse: não, tem um, tem mais outro, era 8. Esse daí não santificou não participou da santificação não. E deixa eu te dizer, dependendo, tinha que simplesmente dar dote para a santificação, pagava 3 ciclos de prata, e Davi não pagou para essa santificação. E quando passou, aí ele disse assim: então, quem é este outro
quanto que falta? Ele diz, deixa eu te dizer, olha o jogando vocês e a luzinha de vocês. Ele está lá no deserto, ele está lá cuidando de algumas ovelhas, ele está onde? Está no deserto. Qual é o nome dele? Ele diz assim, é Davi. Quem é ele? Ele é o mais novo. E ele perguntou, mas aonde ele está? No deserto. Olha, ele não importa, ele não está longe. O que importa é esses guerreiros que estão aqui. E Deus olhando lá do céu dizendo assim, a minha escolha não é essa. Foi eu quem escolhi o outro e eu vou reinar. Quando Deus falou forte, aí Samuel olhou para ele e disse assim, então tem uma coisa, preparou a mesa, preparou o cálice, aí disse assim, então ninguém se senta na mesa enquanto Davi não chegar aqui. Deixa eu te dizer algo desse texto aqui. Esta mesa aqui não era uma mesa de batalha. E Davi tinha profetizado sobre esta mesa. Não espere nesta noite eu correr no meio da igreja, eu pular, sair lá fora, voltar e profetizar para você e dizer, Deus falou comigo. Sabe o que é muitas vezes que nós temos que fazer? É acreditar em nós mesmos. Sabe o que foi que Davi fez? Lá no Salmo 24, Davi no Salmo 23, Davi vai falar uma profecia para ele mesmo. Aí Davi no Salmo 23 vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, caminharei, mesmo que eu passe pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal algum. Aí ele vai dizer assim, derrama do teu cálice sobre a minha cabeça. Olha o que ele diz, e ele diz mais, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Deixa eu te dizer mais, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Quem eram esses inimigos aqui? Não é que Davi queria briga, a mesa aqui fala de paz. Quando tinha guerra ou desavença entre as pessoas, uma das formas de ter paz entre elas era sentar em uma mesa, e era pegar um cálice, e este cálice teria que transbordar, que fala de alegria. Aí Davi disse, além de ele transbordar, eu quero que me unja sobre a cabeça. Deixa você não está entendendo. Deixa eu falar para você não está entendendo. Eu disse para você que você tem que profetizar para você mesmo. Samuel falou aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, que ele disse que ninguém sentaria na mesa, mas Davi profetizou aqui no Salmo 23, prepara uma mesa. Ele estava preparando uma mesa, príncipe. Ele estava pedindo, ele estava profetizando sobre a sua vida. Deixa eu abrir um parênteses nesta noite para você. Aí eu disse, não espere que o preto aqui corra, faça coisa. Se eu fizer isso, o meu coordenador, o meu presbítero vai puxar o paletó e vai mandar você vai dizer que é isso, rapaz, deixa de meninice. Não é assim que Deus fala. Mas deixa eu te dizer como é que também que Deus faz. Aí você me diz, como é que Deus faz? Dá uma olhada, jovem, para a sua coleguinha que está ao seu lado, dá uma olhada bem para ela, dá uma olhada para ela e diz assim, profetize sobre a sua faculdade da sua vida. Vá, profetize sobre os seus estudos. Profetize sobre a aula de direito que você vai ter, sobre a aula da medicina. Mãe, profetize sobre a sua casa. Profetize sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, que ele vai ser uma bênção de Deus. Profetize que Jesus toma conta da sua vida. Profetize sobre o seu trabalho, e sobre o seu trabalho quem cuida Deus é um outro que cuida dele, é um todo-poderoso chamado Deus Jeová. É ele quem está no controle. Profetize que a sua casa é uma bênção na mão de Deus, que a sua vida pertence a Deus. Profetize que Deus vai fazer um milagre. Quantos creem nesta palavra nesta noite? É ele a sua mão. Manda glória para Deus, ele merece igreja. Quando estão sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso nesta noite, quando estão sentindo a presença de Jeová nesta noite. Agora escute, Davi profetiza, Samuel não deixa sentar, chama ele vem um pouco. Agora imagine, se ele está no deserto, o sol causticante, 40 graus, se ele está tomando conta das ovelhas, ele não vem tão perfumado
animado como os outros estavam. E Samuel dizendo: traz ele, eu quero ele aqui. Lá vem Davi. Eu não quero falar se ele é ruivo, eu não quero falar sobre a sua pele. Aí você me diz: mas muitos pregadores dizem que ele era rejeitado porque ele era ruivo. Então assim Saul e o próprio Jacó e o próprio seu irmão era diferente, eram gêmeos, mas um era ruivo e o outro não era. E daí eu não posso falar dessa parte que a Bíblia não diz, mas eu posso dizer para você que Davi estava esquecido lá no deserto. Davi estava esquecido, passou 7 irmãos, mas ele não tinha passado porque ninguém queria conversa com ele. Ele cuidava de muitas ovelhas. Sabe qual era a quantidade de ovelhas que Davi tomava? Era 10 ovelhas. Sabe qual era essas ovelhas que Davi tomava? Conta, não eram as ovelhas que seus irmãos tomavam. Quando chegavam as ovelhas de um rebanho para uma fazenda, era tirar as ovelhas doentes e aquelas que não serviam mais para nada. Deixa eu te falar agora, aquelas que não serviam para nada, aquela que estava doente, machucada, aquela que estava toda acabada, aí diziam assim: leva para Davi essa aí daqui, ele vai cuidar dessas que está fraca, que não serve. Então ele cuida dela, nós cuidamos das fortes, das bonitas, das boas. Aí só que na mão de Davi as coisas prosperavam. Poderia dar as ovelhas fracas para ele, poderia dar doente para ele, mas ele pegava essas ovelhas, cuidava dele, e o Deus Todo-Poderoso dizendo assim: você está na minha escola, você está dentro do meu treinamento, eu estou treinando você para coisa grande que vai acontecer na sua vida. Olha para teu irmão de Deus, vai fazer coisa grande na sua vida. Diz para ele, é um momento apenas de esquecimento, mas aguarda o agir de Deus na sua vida, é coisa grande que vai acontecer. Eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui, irmão, nesta noite. Sabe por quê? Porque a escolha foi pelo esquecido. Aí Davi é escolhido. Agora a promessa que Deus faz para ele entra, Deus escolhe como rei. Só que agora Davi é escolhido como rei. Só que passa-se o tempo. Ele recebeu a promessa aos 15 ou 16 anos. Davi veio assumir o reinado de Israel com 30 anos. Sabe quantos anos? Em termos de 14 a 15 anos, Davi esperou para a promessa se cumprir. Agora imagine você, as pessoas olhando para Davi e dizer para ele: recebeu uma promessa, o profeta falou e nada está acontecendo. Passou-se o primeiro ano, o segundo, o quinto ano e nada da promessa se cumprir. Passa o 10º ano, cadê a promessa se cumprir? E Deus esperando o momento certo para trabalhar na vida de Davi. Davi sabia o que era esperar. Por isso que Davi disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora escute, meu irmão Mônica, Anailson, quando ele passou este tempo esperando a promessa se cumprir, iria algo acontecer para espantar todo Israel. Aí o texto que você me deu foi: olha, põe o vaso de azeite e enche ele. Sabe aqui, este vaso de azeite, existe 3, 4 tipos de unção na Bíblia. A primeira unção era a unção sacerdotal, a segunda unção era a unção dos profetas, a terceira unção era a unção dos reis, e a quarta unção, Tiago capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16, Tiago vai dizer: trazeis os enfermos, traz ele para cá, entrega ele aos anciãos, aos presbíteros da igreja, e ele vai ungir e vai descer a unção sobre a vida dele. Tem unção aqui nesta noite ou não tem? Se aqui eu vou com meus ministros aqui, então tem unção aqui nesta noite. No vosso meio tem o Espírito Santo de Deus, está no nosso meio nesta noite para te encher e capacitar. Você crê nesta noite que Ele está aqui para capacitar?
unção. Na primeira unção que eu falei era do sacerdote, o sumo sacerdote, livro do Êxodo, capítulo 30, livro do Êxodo, capítulo 4. Por que eu estou falando assim? Porque Deus dá uma ordem para Moisés e diz: separa da tribo de Levi o teu irmão, e deles, Moisés, eu quero que dele vai sair sumo sacerdote, porém eu quero que você prepare o óleo da santa unção. Como era este óleo para o sumo sacerdote da santa unção? Ele diz: pega calma, pega mirra, pega histórica, pega canela, vai sim, pega ele, todo ele faz aromático, cheiroso, Moisés. Eu quero que a unção que desça sobre ele tenha um cheiro, que exale cheiro. Então vai e separa ele e dá o óleo da santa unção. Aí você me diz: ô irmão Ademir, e como era esta unção com óleo? Existia 3 tipos de óleo para a unção. Aí você me diz assim: mas como assim? O primeiro óleo, que se chama azeite prensado. Aí a primeira levada de azeite aqui, desse jeito que Samuel foi pegar aqui, era a primeira parte, era que fazia o óleo da santa unção para os templos. Era a primeira parte, moeu a primeira parte, era uma moinha de 3 pedras. A primeira parte que descia, que o óleo descia, separava, era óleo de primeira, ia simplesmente para o templo, para ungir rei, profeta e sacerdote. E a segunda parte, tinha a segunda parte da moinha. A segunda parte da moinha do azeite era simplesmente para fazer comida. Aí você me diz: para fazer comida, ele servia de manteiga, servia de alimento. O óleo aqui que fala do azeite servia, eu te provo na Bíblia. E a terceira parte passava pela terceira moinha. A terceira moinha, isso é tudo na mesma hora. A terceira moinha de azeite era quando ia, este azeite saía mais fraco, porque o primeiro foi para o templo, o segundo foi para a comida, o terceiro era para as lâmpadas. As lamparinas pegavam esse azeite para acender as lamparinas. Aí você me diz: cuidado para não se perder. Sim, o azeite tinha sua função. Se o azeite tinha sua função, olha, escute-me bem, Jesus conta uma parábola que certo homem subiu para a cidade para comprar, mas ao voltar veio os saqueadores, pegaram este homem, bateram nele, massacraram ele e deixaram ele caído. Quem era este homem? Era um samaritano, ou um bom samaritano. Jesus disse que passou um sacerdote, passou por longe, veio um levita, passou por longe, veio um homem simples, pegou ele, levou para a estalagem, trouxe ele para a estalagem. Amor com aquele cuidador da estalagem, disse: pega este homem, cuide dele, coloque azeite. Deixa eu repetir, eu falei que curava ferida, coloca azeite sobre as feridas dele, bálsamo ele, e cuida dele. E tem uma coisa, não te preocupe, eu vou deixar a primeira parte do pagamento, e quando ele fica bom, se for mais, quando eu voltar, eu pago o resto. Deixa eu te dizer que nesta noite, aí vai agora, a segunda parte eu falei que era para comida, azeite era também para comida. A Bíblia nos diz que tinha uma mulher, esta mulher, ela estava simplesmente com a sua última refeição, ela tinha um passado triste, perdeu o seu marido, ela tinha um presente triste, ela ia perder seu filho porque ela tinha a última refeição, e o futuro era morte. Lá veio o profeta Elias, e a Bíblia diz que Elias se aproxima e diz: mulher, dai-me de comer. Ela disse: Senhor, eu não tenho o que comer, eu só tenho alguns cavacos, eu vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer. Aí Elias chegou e a história da mulher começou a mudar naquele dia. Está olhando para o teu irmão e diz assim: a sua história vai mudar. Diga para ele, diga: a sua história vai mudar. Jeová vai descer com providência. Diga para ele. Se o seu passado está triste, se o seu presente está perdido, se o seu futuro está caótico, Jeová vai mudar a sua história. Prepare o agir de Deus na sua vida. Algo novo vai acontecer. Isaías
Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia. A igreja está afiada, a igreja está pregando comigo, então prega comigo. Ainda antes que houvesse dia, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Aí Deus olhou dos altos do céu e olhou assim e disse assim: agindo eu. Vamos repetir: agindo Deus. Agora dá uma olhada para todo mundo e diz assim: Deus está agindo na tua vida. Diz para ele. Agora diz para ele: quem é que vai impedir o agir de Deus na sua vida? Levanta a sua mão nesta noite, manda glória para Deus, se merece. Você está sentindo a presença de Deus nesta noite? Você está sentindo o chefe-final de Deus no nosso meio nesta noite? Tem azeite aí atrás, tem azeite. Filho de Moro, tem aí atrás, tem azeite, tem esforço, tem. Aqui não é isso, tem azeite aí atrás. No meu conjunto, tem azeite ou não tem azeite? Tem azeite ou não tem azeite? Tem azeite. Ai, restou. Meu recou, manaia. O azeite como remédio, o azeite como comida, e o azeite como separação para o ministério. Quando se fala aqui de Davi, está falando de separação. A unção é separação. Separado para algo específico. Somos sacerdotes separados. Rei, profeta, separado para o chamado de Deus. Este chamado aqui de Davi, ele tinha que ser sim para o povo. Agora deixa eu te dizer, teve profeta que foi reconhecido e não teve esta separação, foi especificamente com Deus. Por exemplo, quando chegou ao profeta Eliseu para assumir o lugar de Elias, Elias teve que ungir Eliseu. E ungiu sim, lá em Betel, ele ungiu Eliseu. Mas teve profeta que Deus olhou assim e disse assim: eu vou levantar porque eu tenho algo com ele e ninguém sabe. Você se lembra de Amós, quando ele foi profetizar dentro da cidade? Quando olharam para Amós e disseram assim: não profetiza aqui não, profetiza lá fora da cidade, porque aqui é a casa do rei. Deus perdeu o lugar, aqui é a casa do rei. Aí ele olhou assim e disse assim: eu não sou profeta, nem tampouco filho de profeta. Ele está dizendo assim: quem aí? Aí ele disse assim: mas o Deus Todo-Poderoso me escolheu para trazer um efeito e falar para vocês. Aí quando tem outro que em 4 meses Deus fez uma coisa grande acontecer. Quem é este profeta? No momento que Israel estava bem difícil, que momento que todo estava desacreditado, o templo destruído, a muralha estava parado, Deus levantou um profeta, e este profeta profetizou 4 meses. 4 meses, mas era simplesmente, o seu nome significa festivo. Deus olhou assim e disse assim: já que estão parados, não tem quem faça, eu vou fazer, vou levantar alguém do meio de vocês. Aí levantou Joel, 4 meses ele profetizou, e Deus fez grande coisa no meio de Israel. Deixa eu te dizer nesta noite, talvez você tenha feito Davi esquecido, talvez você esteja dizendo: ninguém está me vendo, ninguém olha para mim. Calma, Deus vai dar o momento certo para mudar a sua história. Vai chegar um momento que você vai sorrir de tudo o que está acontecendo sobre a sua vida. O choro pode durar uma noite. Olha só, o choro pode. O Salmo vai dizer assim: pode. Não diz que dura. Ele pode. Agora a segunda parte é demais. Ele coloca em dúvida a primeira parte e diz: pode durar. Noite fala de dor, tormento, tristeza. Noite fala de decepção. Noite fala de amargura. Aí diz assim: mas pode. Agora ele vai confirmar: mas há alegria. Essa daí ele confirma.
aproxima, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Está doendo? Está apertado? Está se sentindo amargurado? Mas Deus vai mandar um bálsamo sobre a sua vida e vai te dar alegria. Vai, Davi! Chegou o tempo. A primeira afronta de Davi. Escute-me. Existe algo na minha e na sua vida que é particular. Ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus sabe, e está lá no livro dele. Deus olha para Davi, Israel em guerra. O filisteu desafiava Israel. Quando o gigante desafiava Israel, todo Israel estava com medo. Lá vai Davi. No momento ele só servia para levar comida. Só servia para levar comida. O pai dele diz: leva para comida para teus irmãos, que faz 40 dias que eles estão numa batalha ali, só Deus sabe o que vai fazer. Davi pega os pães, vai descer. Quando Davi desce, não há homem sobre Israel para me encarar, não tem guerreiro. Eu sozinho encaro este exército de Israel. E Davi descendo. Quando Davi vai chegando, escuta. O que é que está acontecendo? Olha, faz 40 dias que nós estamos aqui no vale. E o filisteu está do outro lado desafiando e disse que não tem guerreiro aqui não. E ele foi mais adiante, ele disse que não tem homem no meio de Israel para encarar ele não. Como é a história? Como é a história? Não tem homem não. Quando Davi se aproxima, Eliabe diz para ele: mas já vem você. Você é presunçoso. No dicionário Aurélio vai dizer que é uma pessoa enxerida, que é uma pessoa marrenta, que é uma pessoa que se mete em tudo, que é uma pessoa que mete o nariz onde não é chamado. Aí você é presunçoso. A Bíblia nos diz que Davi olha para ele e diz assim: mas o que fiz eu, meu irmão, com você? E a Bíblia diz: se desviou dele. Quando Davi se desvia dele e faz a pergunta novamente, ao rapaz diz: olha, quem vencer esse gigante que está desafiando, o rei dá a sua filha, dá uma parte dos dotes, que ele fica rico, e a sua filha vai casar com ele. E Davi disse: opa, esse negócio dá para mim, não pela moça, mas sim para pegar este gigante. Quando Davi se oferece, o rei diz para Davi: ei, eu vou encarar. O rei disse assim: não dá para você. Por que não dá, rei? Você não sabe quem é esse filisteu? É um campeão. Ninguém sobressai sobre ele. Tinha mais 5 gigantes, tinha mais 4 gigantes, mas ele sobressaía sobre todos. Maravilhoso! Glória! Você não dá para encarar ele. Aleluia, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Deixa eu dar só uma recapitulada assim, ó. Teve um vaso que encheu Davi, teve um vaso de azeite que ungiu Davi. Agora chegou a hora daquela unção que Davi estava com ela funcionar. Sabe o que aconteceu? A primeira rejeição: existe um gigante visual que você enxerga, irmão, que você está vendo. Você sabia que é mais fácil encarar esse gigante? É sim, por grande que ele seja, mas você está vendo. Existe um gigante oculto, que é aquele que você não está vendo. É aquele que você não sabe por onde vai te atacar. É aquele que você não sabe por ele nem onde vai chegar na batalha. Qual era o primeiro gigante de Davi? Era muito maior, tinha 3, muito maior do que o gigante filisteu Golias. O primeiro gigante estava dentro de casa, o seu pai. Pegou seus irmãos, colocou para um som, mas esqueceu ele no deserto. E nem tinha ele como filho, porque ele estava esquecido, cuidando da poucas ovelhas. Tem um lar cuidando da poucas ovelhas. Este daí foi dor, que é aquela pessoa que convive com você. É aquela pessoa que tem que olhar para você
você e dizer: você é demais, eu acredito em você. Deus vai mudar a sua situação, Deus vai te levantar poderosamente. Você sabia que em casa a alegria do meu pai não era assim, ter meu irmão como pregador? Você acredita nisso? Ele era todo orgulhoso lá da Goiás, ele era da Goiás, nós da Goiás, há 25 anos atrás, né? O pastor já tinha chegado recentemente. Aí quando meus irmãos vão ver para a congresso, simplesmente ele não ligava muito. Quando dizia assim: Ademir vai pregar, ele ficava louco. Aí ele dizia assim: ele estudou, passou um tempo fazendo faculdade, você ficou comigo lixando massa, pintando o carro. Você não sabia a alegria que me dá quando eu vejo você subir no púlpito e conhecer a Bíblia, pregar sem olhar para ela, feito você faz. Eu não sei, isso me dá uma alegria tão grande dentro do meu coração. Eu não me orgulho por seu irmão, mas por você eu me orgulho. Ninguém vê, mas um dia você vai pregar e as pessoas vão parar para te escutar. Olha a profecia do velhinho. Ele dizia assim: você um dia vai fazer as pessoas te escutar. Eu queria pregar apenas 10 minutos na minha igreja. Hoje eu falo demais, já deu 9 horas. Eu falo demais. Eu só queria 10 minutos. O presbítero Soares, ele já faleceu. Ele me parou 2 vezes. Aí dizia assim: olha, se for para o movimento, pode parar sentado, irmão. Aí dizia assim: ele me dava 5 para 9, 2 minutos para 8. Ele: tá bom, para. Mesmo assim. E aí eu ficava triste. Uma vez eu saí chorando da igreja. Aí o moço disse assim, Daniel disse assim: fica triste não, negão. Um dia você vai voltar aqui e Deus vai te honrar nesse mesmo lugar que eles fizeram isso com você. Um dia eu volto, vou falar sobre Jó, falo sobre a esperança. E quando eu estou pregando, só que ele tinha doença diabética, que hoje eu também tenho. E quando eu estou pregando, eu pregava sobre cura. Aí ele se levantou assim, eu digo: hoje de novo vai fazer eu parar de novo fazer vergonha. Ele disse: pode continuar, meu filho, aprovado por Deus e por mim neste momento. Deus está nesse negócio. Então Deus não te deixa passar vergonha no mesmo lugar que você foi abatido.